Pablo Marçal já foi processado em pedido de direito de resposta pela AGU. E agora, segundo reportagem da Folha de São Paulo, vai ser processado também por danos à sociedade, o chamado dano moral coletivo. Quem vai comentar esse caso é o nosso Bruno Silvestre, advogado e nosso comentarista de assuntos jurídicos. Vem pra cá, Bruno, vamos lá. Maravilha, Bruno Silvestre. Pablo Marçal aí está se enroscando cada vez mais com a justiça? Como é que é isso? Pois é, exatamente, Ana. Eu quero já fazer aqui um pequeno esclarecimento de que eu estou emitindo aqui minhas opiniões, fazer que nem nesse sentido é aquilo. Eu vou declarar para vocês a minha opinião jurídica sobre isso, é uma opinião pessoal minha sobre a pessoa do Pablo Marçal e sobre o que está acontecendo. Então, para deixar bem claro. E aí, primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: a gente aqui, isso no Meteoro eu aprendi desde os primeiros vídeos do Meteoro, que aqui não se fala aquilo que a gente acha, a gente fala o que a gente sabe. Então, para a gente falar o que a gente sabe, eu quero primeiro mostrar um vídeo do Tribunal Superior Eleitoral. Então, não é uma matéria jornalística, é um vídeo da maior corte brasileira de julgamento de questões eleitorais. Então, Ana, eu queria, antes de qualquer coisa, mostrar esse vídeo para as pessoas, para elas saberem justamente como é que a justiça fala sobre Pablo Marçal. Opa, vamos lá, essa vai ser divertida. Começamos aqui e vamos lá para a justiça. Quem também foi condenado pelo plenário do TSE foi o coach Pablo Marçal. A corte determinou que ele pague R$5 mil de multa e remova definitivamente uma postagem que acusa o Ministério da Educação de ter divulgado em 2013 uma suposta cartilha com temática sexual para crianças. No voto, acompanhado pelos demais ministros, o relator, ministro Raul Araújo, afirmou que o fato é sabidamente inverídico. No caso aqui, a divulgação de conteúdo sabidamente inverídico, estou dando provimento ao recurso para confirmar a liminar, determinando a retirada definitiva da íntegra do conteúdo impugnado e condenar Pablo Henrique Costa Marçal ao pagamento da multa no valor de R$5 mil nos termos do parágrafo 2º do artigo 57D da Lei 9.504. Isso aí. E é isso. Exatamente. O que nós temos aqui? É uma condenação a pagamento de multa por fake news ao Pablo Marçal. Então, se ele tiver que falar de alguém, eu quero ver o senhor Pablo Marçal falar do ministro Raul Araújo. Aí vamos ver o que ele tem para falar de Sua Excelência, o ministro Raul Araújo. Então, a gente começa assim. A gente está falando de alguém que já foi condenado no Tribunal Superior Eleitoral por fake news. Isso não é uma matéria da Globo que ele possa querer atacar, isso é um julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Ponto. A partir disso, a gente está vendo não só o Pablo Marçal, como outras pessoas tentando se aproveitar de uma, não é tragédia também, é de uma omissão dos órgãos governamentais, de uma situação não só do Rio Grande do Sul, mas de outros estados brasileiros que precisam de ter programas de proteção contra enchentes e outras situações. Então, assim, a gente não está falando de uma tragédia natural. Tragédia natural são coisas que a gente não pode prever. Fortes chuvas são previsíveis e tem até aquela galera espalhando que em 1941 teve enchente. Se teve enchente em 41, tem enchente agora e a gente teve aí, sei lá, quantas décadas para se precaver. E não se precaveu. Exatamente. Exatamente, né, Ana? E aí o que acontece? Nessa situação, o que a gente pega do Pablo Marçal é que ele está falando várias coisas que, se fossem verdade, elas teriam que ser contidas realmente. Imagina só você impedir que alimentos cheguem, você impedir que medidas humanitárias sejam colocadas por uma vaidade política. Tudo isso seria muito errado. Só que já está comprovado que isso não é verdade. Não é verdade.
E o senhor Pablo Marçal já foi condenado anteriormente. E o problema é que essa estratégia, que é uma estratégia bolsonarista de fazer a estratégia de terra arrasada, de dizer que o governo federal é que não faz e atacar apenas os governos que não são bolsonaristas, é muito interessante, né? Porque está atacando o prefeito de Canoas, que não é bolsonarista. Mas quem é que está atacando o governador ou ainda essas outras pessoas que têm ligação com o Bolsonaro, né? Então, esse é um ponto muito importante. Você quer falar alguma coisa, Ana? Não, tô ouvindo aqui, quero não. Pode soltar o Não, verbo. então é o seguinte, vamos seguindo. E o que acontece? Eu quero mostrar agora, então, a matéria, tanto a Folha de São Paulo quanto o Jornal Globo, eles trataram dessa matéria. Eu quero pegar a matéria do Globo, né, que nós colocamos, e que essa matéria, ela mostra uma situação que ela é muito interessante. E eu vou explicar por que ela é interessante. Pablo Marçal será acionado pela AGU por dano moral coletivo relativo às fake news sobre o Rio Grande do Sul. Então, essa matéria aqui é da jornalista Bela Megali, e aí coloca mais adiante, né? O Pablo Marçal será alvo de uma nova ação representada pela Advocacia Geral da União, que, desta vez, por dano moral coletivo. Como informou a coluna, na quinta-feira, o influenciador foi alvo de um pedido de direito de resposta do órgão devido aos conteúdos falsos que ele vem publicando sobre o trabalho das Forças Armadas na enchente do Rio Grande do Sul. Eu vou parar um pouquinho aqui a matéria, mas já vou seguir nela. O que é importante aqui a gente falar? Primeiro, o governo Lula colocou uma Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, que é justamente um órgão ligado à Advocacia Geral da União para combater esse tipo de atitude. O mais engraçado é que o Partido Novo e o Partido Liberal entraram na justiça contra esse órgão, dizendo que a gente tem que usar um modelo americano, de todo mundo é livre para falar o que quer e no debate que as coisas se resolvem. Não é assim. O intolerável não pode ser tolerado. Aquilo que é contra alguém, que é uma mentira, tem que ser combatido na raiz. Se os Estados Unidos têm uma falha democrática, o problema é deles e eles têm que resolver. A gente não vai ter essa falha que os Estados Unidos têm. Então, a gente tem que começar por aí. E aí, o que acontece? A gente, seguindo adiante, a gente tem aquela questão da matéria, né? Aqui, ó. Pelos cálculos iniciais do órgão, a multa não deve ser inferior a 1 milhão. Todo o montante será revertido para o Estado. Além de Marçal, outros influenciadores que estão disseminando mentiras serão acionados pela AGU na Justiça. A avaliação do órgão é que há um grupo que usa a tragédia, abrindo meu parênteses aqui, não é tragédia. Tragédia é quando você não espera alguma coisa. Enchentes são esperadas. É que nem o Morro do Pumba que teve aqui no Rio, em Niterói. Está contando a data para acontecer uma nova tragédia lá. E não é tragédia. Todo o apoio que tem que ser dado não está sendo dado. Então, a gente tem que ter apoio para essas coisas. Continuar para fazer estelionato digital. Monetizando conteúdos com a catástrofe e ganhando dinheiro ao espalhar fake news. O dano moral coletivo consiste em lesão grave, injusta e intolerável a valores e interesses fundamentados na sociedade e acarreta o pagamento de uma indenização. E aqui, eu quero explicar isso para vocês. Esse dano moral coletivo, ele é um dano à sociedade. Vamos supor, você, sei lá, teve um voo cancelado porque a empresa fez overbooking ou fez alguma outra coisa. Você sofreu um dano moral, então você tem direito a ser reparado. Da mesma forma, alguém que comete um dano à sociedade, essa pessoa, ela tem que pagar. Porque, às vezes, vamos supor que dizem lá que está faltando água no meu bairro. E aí todo mundo sai desesperado querendo comprar água porque vai faltar. E isso era mentira. Essa pessoa gerou um dano aqui na economia popular. Ou seja, qualquer pessoa que pratique atos que ofendam a sociedade, que gerem danos à sociedade, ela tem que reparar esse dano. E esse dano moral coletivo, esse dano à sociedade, ele é evidente nesse caso, porque a estratégia bolsonarista de querer monetizar em cima desses casos, de enchente, de desastres,
de tragédias, de questões de má administração pública, isso é notório. É assim que eles monetizam. Eles pegam situações e informações que não são, digamos assim, totalmente conhecidas naquele momento e jogam uma matéria, como se aquilo fosse verdade. E esse é o problema. Eles querem descredibilizar. O Pablo Marçal, como estou dizendo, ele não é alguém que tenha feito isso pela primeira vez. Ele, na verdade, está começando a gritar como Silas Malafaia grita. Ele está começando a acreditar nas próprias mentiras que ele fala, e essas mentiras estão sendo provadas tanto por matérias jornalísticas como pela justiça. Porque aquele negócio, hoje, eu quero ver ele repetir e eu quero ver ele xingar o ministro Raul Araújo. Não vai xingar. Não vai. Ele foi condenado a pagar R$5 mil pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ponto. Então, o que acontece? Daqui a 1, 2, 3 anos, porque o processo demora e realmente a nossa justiça é lenta, mas daqui a 1, 2, 3 anos, esse 1 milhão aí, ele vai cair de cobrança, porque a justiça, ela demora. Mas a questão é, quando você está numa democracia, você tem que seguir os passos da democracia. Esse pessoal que gosta de pegar o expresso da mentira tem hora contada. Pablo Marçal não vai conseguir se candidatar a presidente de novo. Ele quer ganhar espaço, quer ganhar essas coisas, só que o ponto é, as atitudes dele são completamente inadequadas e tudo que eu estou falando aqui dele é baseado em questões judiciais já julgadas e matérias que comprovam aquilo que ele está fazendo. Então, ou seja, eu estou muito tranquilo em emitir a minha opinião, justamente dizendo que é completamente inadequado o que ele está fazendo e é um absurdo, porque ele grita, quer dizer que tem que acordar, que tem que abrir o olho, etc., só que ele não olha para si. Ele, não sei se a religião dele é evangélica, mas ele não olha a própria trave no olho. Então, assim, é muito complicado esse tipo de pessoa, porque quem quer ajudar não precisa ficar falando que está ajudando, simplesmente ajuda. E essa termina a minha fala. É isso aí, doutor Bruno, segurança jurídica e opinião numa pessoa só. Realmente, o pessoal, quando você falou o primeiro julgamento ali, a condenação do Pablo por notícia falsa, né? A galera no chat estava indignada com o valor. Pô, 5 mil é um café para esse cara, né? Com a quantidade de dinheiro que ele ganha, né? Enrolando as pessoas aí, né? Com esse papinho de coach, né? Coach de montanha. Não esquecemos a montanha, né? Ana, isso na verdade é lindo que você acabou de falar, sabe por quê? Porque essa questão que o pessoal está falando no chat é a minha grande crítica ao judiciário e, às vezes, a distância da realidade. Porque vamos entender duas coisas. Primeiro, a crítica a governos, por exemplo, que eu cito, ela vem de Belo Monte, tá? Ou seja, não é governo do PT que a gente defende aqui, não. A gente defende um país melhor. E aonde tiver erro, a gente aponta o erro, porque a gente quer melhorar. Ponto. Então é diferente dessa galera de fake news. E a segunda coisa é a seguinte: o corte anterior, para quem não assistiu, assiste lá depois, o corte anterior coloca uma mulher que abriu uma garrafinha de cerveja numa audiência, como litigante de má-fé, e teve que pagar 14 mil reais. E agora o Pablo Marçal que fez espalhou dúvidas sobre a questão de idoneidade de um partido, idoneidade de um candidato, teve que pagar só 5 mil. Realmente, eu acho que esses valores, por conta do dano que eles causam, são muito pequenos. 5 mil reais para Pablo Marçal não é nada. Mas eu acho que é aquele negócio. A gente não vai ganhar todas as frentes ao mesmo tempo. Ele ter sido condenado, e eu poder falar aqui que Pablo Marçal foi condenado no Tribunal Superior Eleitoral a pagar uma multa, independente do valor, ele não vai poder depois querer dizer que eu sou amiguinho da Globo. Ele não vai poder depois ficar falando que é fake news. Ou seja, tá lá a condenação para quem quiser ler. Então, assim, a gente está numa escala de melhora judiciária. O Brasil hoje, juridicamente, está muito melhor que 6 anos atrás. E eu acho que a gente vai melhorar
mais ainda mais com Flávio Dino agora no Supremo. E agora essa ação aí está pedindo 1 milhão, né, para apaziguar um pouquinho, né, do estrago que faz uma notícia falsa dessa, né? Eu não vou nem comentar isso agora, porque a gente já passou do tempo, mas não me surpreende, né? Não é a primeira vez que diante de uma desgraça sem precedentes no país, a pandemia estava aí para mostrar isso, esse pessoal se dedica a espalhar notícia falsa, a causar mais caos, mais destruição, mais morte, mais sofrimento, porque eles estão só preocupados mais em manter um rebanho de público, né, para eles, e manter uma fonte de renda que é a pessoa que é engambelada aí por esse discurso falso aí, enfim, ideológico, que mantém as pessoas ali presas numa visão completamente distorcida da realidade. Ficamos por aqui e o chat a gente volta em instantes. Beijos.